Saudar a igreja com a paz e a graça do Senhor. Sou muito grato a Deus por mais uma oportunidade assim que o Senhor nos concede. Meus irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 21, verso 1. A gente vai ler o 1, o 3, o 7 e o 8. Adiante. Amém? Diz assim: Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só e ninguém contigo? Verso 3: Agora, pois que tem a mão, dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os jovens se abster das mulheres. Verso de número 6, eu pulei aqui, 7. Estava porém ali naquele dia um dos criados de Saul detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tem aqui a mão lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nenhuma espada e nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está envolta num pano de trás do eifode. E se tu a queres, toma, porque nenhuma outra há, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante. Pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor. 1 Samuel 21, verso 1. Amém? Meus irmãos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, é notório, Senhor, a sua presença no nosso meio, meu Deus. Nem todo dia, Senhor, o Senhor se manifesta, Deus, como fogo, meu Pai, mas também o Senhor se manifesta, meu Deus, na brisa suave, Senhor. Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor possa usar, Deus, da minha vida, meu Deus, como instrumento nessa noite. Deus, eu reconheço, Deus, diante da tua igreja, Pai, que eu não sou nada, Senhor. Sou apenas uma ferramenta, um instrumento, meu Deus. Então usa da minha vida, da maneira e da forma que o Senhor quer, meu Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu gosto muito de mencionar e falar sobre a história de Davi. Porque quando eu falo sobre a história de Davi, eu percebo que Davi é um homem muito homenageado. Davi é um nome muito referendado e muito honrado, não só dentro da cultura judaica, mas quando eu olho para a vida de Davi, é notório que mesmo aquele que nunca entrou dentro da igreja conhece a história de Davi e Golias, menino que enfrentou o gigante. Até aquele que nunca pisou na igreja ouviu falar sobre as histórias de Davi. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu olho de Gênesis a Apocalipse e não consigo ver Deus se expressar de maneira com um homem na face da terra, dizendo: olha, esse é o homem segundo o meu coração. Isso é algo muito profundo, porque quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que teve homens que mandaram fogo do céu. Eu consigo perceber que teve homens a qual Deus se manifestava face a face. Mas com Davi, Deus se expressa: esse é o homem segundo o meu coração. Então é algo muito profundo. Quando eu olho para a bandeira de Israel, eu vejo o que? A estrela de Davi. Quando eu olho dentro dos salmos, os poemas, os cânticos, a qual é referendado, é colocado dentro da Bíblia, a gente consegue perceber que Davi, ele escreve quase metade dos salmos, dos poemas, do cântico. E quando eu olho para a vida de Davi, quando a gente fala sobre Davi, a primeira coisa que vem na minha e na sua mente é sobre o rei Davi. Sobre o rei Davi. E quando o Senhor ministrava sobre no meu coração essa palavra, eu já havia ministrado uma vez na casa, e o Senhor ministrava quando eu estava trabalhando no sábado: olha, processos difíceis te fazem amadurecer. E quando eu comecei a olhar para dentro do texto, eu comecei a perceber que esses processos que Davi passou, foi processos difíceis, foi obstáculos, foi dificuldades que ele precisava enfrentar. Para quê? Para que ele pudesse chegar na promessa a qual Deus um dia prometeu para ele. E muitas das vezes nós olhamos Davi como rei, mas nós não olhamos o processo que Davi precisava passar para amadurecer, para alcançar aquilo que Deus tinha na vida dele. E quando a gente olha para a história de Davi, eu quero te trazer a memória, antes que eu entre aqui no texto, a qual Davi foge para a casa do sacerdote.
Eu quero te trazer à memória que quando Davi, no 1 Samuel 16, nós percebemos facilmente que o Samuel chega para ungir Davi na casa de Jessé. É bem notório que quando eu começo a comparar Davi, começo a comparar Saul, Lucas, eu consigo entender algo facilmente, que Davi, ele é rejeitado pelos homens, mas Davi, ele é aceito por Deus. Diferente de Saul. Saul, ele é aceito pelo homem, mas é rejeitado por Deus. E o Senhor ministrava algo no meu coração: olha, é melhor a gente ser rejeitado pelo homem, é melhor a gente ser rejeitado pelas pessoas e ser aceito por Deus. Eu quero que você entenda algo: é melhor ser aceito por Deus e ser rejeitado pelo homem. E quando eu olho dentro da Bíblia, eu vejo Deus mandando o profeta descer a casa de Jessé, fazendo uma promessa sobre Davi. Eu estou pregando para pessoas nessa noite que tem promessa. Um dia foi lançada uma promessa para a sua vida, um dia foi lançada uma promessa para a minha vida, mas muitas das vezes nós se perguntamos: Deus, cadê a promessa? E se passa dias, se passa meses, se passa anos, e a gente fica se perguntando: Deus, um dia o Senhor lançou uma promessa. Mas eu quero que você entenda algo: toda promessa que Deus manda está relacionada a processos. Quando eu olho para a vida de Abraão, o texto vai dizer em Gênesis capítulo 12, o próprio Deus vai se referir a Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e sai da casa de teu pai, que eu farei de ti uma grande nação. E quando eu olho em Gênesis 37, eu vejo a promessa se cumprir. Todos os homens dentro da Bíblia Sagrada teram promessas, mas passaram por processos. E quando a gente olha, a história de Davi não foi diferente. Havia lançado uma promessa: olha, você será o rei de Israel. E essa promessa não veio do homem, essa promessa veio de Deus. A sua promessa veio de Deus. Eu quero que você entenda algo nessa noite: que a promessa um dia a qual Deus te lançou, muitas das vezes o homem pode duvidar da sua capacidade, pode duvidar da sabedoria que o Deus tem te dado, pode duvidar da promessa que um dia Deus lançou. Mas eu quero te dizer algo: a promessa que um dia Deus fez, Ele não volta atrás. Aleluia. E é bem notório que quando Davi recebe essa promessa, ele entra num processo. Processo significa dor, mas também significa crescimento. Processo está relacionado. Então, ao mesmo tempo que está machucando, é o mesmo tempo que está fazendo o quê? Crescer. Hoje é ferida, amanhã é cicatriz. O processo leva o quê? Uma responsabilidade. Responsabilidade gera amadurecimento. Davi recebe a promessa, ele entra no processo, o processo gera responsabilidade, responsabilidade gera compromisso, e o compromisso gera amadurecimento. Eu quero que você entenda algo: ele tem a promessa, mas quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que ele é muito novo e muito imaturo para receber aquilo que Deus tem na vida dele. E foi isso que o Senhor ministrava: olha, Deus tem promessa para muita gente, mas antes da gente, eu e você, alcançar a promessa, a gente precisa entender que eu e você precisa ser maduro para alcançar aquilo que Deus tem na nossa vida. Você consegue entender isso? E o Senhor ministrava algo no meu coração: olha, quando eu comecei a olhar para a minha vida, eu comecei a entender tantas coisas que eu consegui alcançar, tantas coisas que demoraram para me alcançar e tantas coisas que hoje ainda não consegui alcançar. E o Senhor ministrava no meu coração: olha, você ainda não é maduro suficiente para alcançar aquilo que eu ainda quero derramar sobre a sua vida. Eu comecei a olhar para a Bíblia, comecei a entender que Davi tinha promessa. Mas quando Davi é apenas um menino imaturo, apenas no pasto, o texto vai dizer que ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele cuidava das ovelhas de Jessé. O que me chama a atenção é que o texto diz que Davi apacentava. Apacentar significa cuidar. Então Davi, ele simplesmente não apacentava, ele cuidava, ele se doava, ele zelava por aquilo que o pai colocou nas suas mãos. E o Senhor ministrava algo: olha, Davi, mesmo sendo às vezes imaturo, ele estava cuidando daquilo que o pai colocou nas suas mãos. Entenda algo: se você e eu não conseguem cuidar com pouco do que Deus tem colocado na minha e nas suas mãos, dificilmente a gente vai conseguir cuidar quando a gente estiver lá em cima. Então por isso que Davi recebe a promessa, mas Davi precisa passar no processo para ser maduro, para alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. Eu entendo isso, porque quando eu olho agora a história de Davi, é lançada a promessa, mas é claramente a gente entender que Davi, ele não começa a se esforçar, mas automaticamente aquilo que Deus tem na sua vida começa a crescer, começa a fluir.
Eu quero que você entenda algo. Quando Deus tem algo na sua vida, você não precisa usar força, você não precisa dar um jeitinho, você não precisa pular a escada. Eu quero que você entenda algo. A promessa que um dia Deus fez na sua vida, automaticamente, pela presença de Deus, vai chegar até você. E quando eu olho para a história de Davi, Deus facilmente começa a fazer menção na vida de Davi. Agora é notório que Davi está no palácio. O texto vai dizer que eles procuram um menino que toque a harpa. E facilmente vão lembrar de quem? De Davi. Davi toca harpa. E o texto diz que Davi tocava harpa e o demônio saía sobre a vida de Saul facilmente. Olha que coisa linda. O próprio Deus começa a tirar Davi do pasto e começa a conduzir Davi para onde? Para o palácio facilmente, sem ninguém perceber. E quando eu olho, Davi automaticamente está onde? Está no pasto, cuidando das ovelhas. Davi vai precisar ir no palácio, expulsa o demônio. Davi precisa voltar para o pasto, cuida mais um pouquinho das ovelhas. Depois Davi vai ter que ir para a guerra, leva pão, leva queijo. Então Davi fica nessa trajetória. Davi fica indo e Davi fica voltando. E é notório isso, porque Davi agora precisa entender que ele precisa ter disponibilidade para deixar as ovelhas com alguém. Por quê? Porque ele precisa entender que ele precisa desapegar das coisas pequenas, porque Deus tem algo maior para a vida dele. Eu quero que você entenda algo. Olha para cá, não perca sua atenção não. Eu quero que você entenda algo, que muitas das vezes eu e você vai ter que desapegar de coisas pequenas, porque Deus tem algo maior na minha e na sua vida. É bem notório que Davi agora vai indo e voltando. O texto vai dizer em Gênesis que Noé, ele solta o corvo, Lucas. O texto diz que ele solta o corvo, e o corvo está indo e o corvo está voltando. O corvo vai e o corvo volta. Mas o texto vai dizer que o corvo está indo e voltando. Noé, ele solta a pomba. A pomba, ela vai com uma missão. A missão, ela sai da arca, mas a pomba, ela vai voltar com uma oliveira. A oliveira é um elemento do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a pomba, ela vai com uma missão e ela volta com uma resposta. E quando eu olho para a vida de Davi, Davi não é corvo, Davi é pomba. Ele vai com uma missão de levar alimento e volta com a resposta, com a cabeça de Golias. Que eu e você nessa noite não seja corvo, mas que a gente possa ser levantado como pomba. Você não entendeu essa palavra? Olha para cá. Eu quero que você entenda algo. Eu e você não foi chamado para ser corvo, para ficar indo e voltando. Mas Deus nos chamou para ser pomba. Olha, eu vou com uma missão, mas eu volto com a resposta. Eu vou para a guerra, mas eu volto com a cabeça do gigante. Eu quero que você entenda algo. Ainda que talvez na sua vida tem coisas que parece que você está indo e tem coisas que parece que você está voltando. Mas eu quero profetizar na sua vida. Eu quero ser profeta de Deus. Pega se quiser, acredita se quiser. Não estou nem aí, eu estou profetizando que Deus vai levantar pomba. Olha, você vai com a missão, mas Deus vai fazer você voltar com a resposta. Aleluia. E é bem notório que Davi vai e Davi volta. E o que me chama a atenção é que Davi agora é colocado uma responsabilidade sobre a vida de Davi. Jessé fala, olha, vai para a batalha e leva 10 pão, 10 queijo para os seus irmãos que estão na guerra. O número 10 na numerologia bíblica significa responsabilidade, ou seja, o pai coloca uma responsabilidade sobre a vida de quem? De Davi. Davi precisa ter uma responsabilidade de ir na batalha e de trazer notícias boas para seu pai. Davi é colocado uma responsabilidade sobre a sua vida. Entenda algo, Deus não levantou Davi para matar Golias. Davi vai para a batalha com outra missão. Davi, ele vai levar alimento. Alimento é aquilo que faz o quê? Traz força. Alimento é aquilo que sustenta. Alimento é aquilo que fortalece. Os irmãos de Davi estão onde? Na batalha. Mas o texto diz que Davi vai levar o quê? Alimento para os seus irmãos que estão onde? Na guerra. Que nos nossos momentos de guerra, a gente não precisa que tem pessoas que lute pela gente. Mas muitas das vezes aí você vai precisar de Davi ser levantado, para que no momento que aí você estivesse na batalha, Deus levanta Davi para levar alimento para a gente. Você consegue entender isso? Que no momento que você estiver na batalha, no momento que você estiver na dificuldade, Deus vai levantar alguém para levar alimento para você. Eu quero que você
entenda algo. Talvez você entrou nessa noite entendendo: Moisés, eu estou morrendo. Moisés, eu estou com um obstáculo. Moisés, eu não estou conseguindo vencer. Mas Deus está dizendo: olha, eu vou levantar pessoas para estar do teu lado, para te ajudar a caminhar. Todas as vezes que você estiver na guerra, estiver na batalha, Deus está dizendo: olha, eu não vou te deixar morrer, eu não vou te deixar parar, eu não vou deixar você desistir. Eu vou colocar pessoas para te ajudar e levar um alimento para você continuar na batalha. E Davi, ele vai com esse propósito. Davi é pastor. Pastor está onde? Na guerra. Davi está fazendo o quê? Está cuidando. O texto diz então que os seus irmãos estão de batalha. Golias chega para afrontar o povo de Israel. O Golias está quanto tempo? 40 dias. 40 é preparação. O gigante se levanta para afrontar o povo de Israel. Agora eu quero que você preste atenção, senão você vai perder isso aqui, ó. Golias, a palavra Golias em hebraico significa descobrir ou revelar. Ou seja, tem gigantes que se levantam com dois propósitos. Golias está 40 dias afrontando Israel. Mas entenda algo, o gigante não mata ninguém, mas vem com o propósito de revelar e de descobrir. E quando eu olho para dentro do texto, é notório eu perceber que quando Golias se levanta para afrontar Israel, ao mesmo tempo que Golias está revelando quem o povo é, ao mesmo tempo Golias está descobrindo Davi. Por que, Moisés? Porque quando eu olho para a história do texto, vai dizer que Golias se levanta e procura um soldado para batalhar. Com quem? Com Davi. Mas o texto vai dizer que não tem ninguém que se levanta. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Olha, não tem ninguém para lutar. Deus levanta Davi. Se não tem ninguém para fazer, Deus vai levantar alguém. Se ninguém quer fazer, Deus levanta alguém. Tem muita gente na batalha, mas não quer fazer. Deus vai levantar Davi nessa noite. Deus vai levantar gente para fazer. Entenda algo, Deus está esperando de quem está na batalha. Se quem está na batalha não quer fazer, Deus vai levantar Davi. Mas a obra de Deus vai continuar e o gigante vai cair em nome de Jesus. O gigante vem. O gigante vem. E o gigante vem. E o povo de Israel é uma nação escolhida. O povo de Israel é uma nação que tem uma história. Mas quando eu olho para o texto, eu vejo Golias chegando. Mas ao mesmo tempo que Golias revela o povo de Israel. Por que, Moisés? Porque no momento que eles precisavam avançar, o texto vai dizer que eles ficam com medo e eles vão fazer o quê? Recuar. Mas eu quero que você entenda algo. O problema não é eu e você fazer o quê? Recuar. Porque é o momento, Cíntia, que o gigante é tão grande que você vai ter que recuar, pedir para Deus estratégia para a gente vencer o gigante. Mas não, o povo de Israel recua e se paralisa na guerra. Você consegue entender isso? Tem gigantes se levantando para te paralisar. Mas quando eu olho, Israel está paralisado. Mas quando eu olho para Davi, Davi está avançando. Eu quero que você entenda algo. Quem você é nessa noite? Você é Davi ou você é Israel? Você está avançando ou você está paralisado? Você consegue entender isso? Eu quero que você entenda nessa noite. Tem gigantes se levantando, mas não vai te matar. Tem gigantes se levantando, mas a gente precisa avançar. E o Senhor ministrava algo no meu coração. Êxodo 14:14. O texto vai dizer, o Senhor falar para o povo e para Moisés: olha, eu pelejarei por vós e vós o quê? Calareis. O próprio Deus fala para o povo: olha, eu pelejarei. Deus está falando: olha, eu vou lutar por vocês. Você consegue entender isso? Deus está falando: eu vou lutar por vocês. Entenda algo, Deus faz uma promessa: eu vou lutar por vocês, eu vou pelejar por vocês. Mas Deus faz a promessa e mostra a direção. Aonde a direção? É no mar. Mas o povo tem a obrigação de avançar o quê? Pela fé. Moisés tem cajado, cajado é autoridade. Ou seja, o povo está diante do mar, Deus já fez a promessa, já mostrou a direção. Tem gente clamando a Deus: Deus, o que eu faço? Deus está respondendo para mim e para você nessa noite: olha, avança, avança, avança. Quando eu olho para o texto, tem mar, tem tempestade, farol está vindo atrás, tem obstáculo, mas Deus está fazendo o povo fazer o quê? Avançar. E é isso que a gente precisa fazer. O texto diz que Davi chega na batalha e Golias vem, automaticamente Golias vai revelar, vai descobrir quem Davi é. Quando eu olho para o texto, Davi, antes de enfrentar gigante, Davi é um desconhecido. Davi é um esquecido no pasto. Mas depois que Davi vence o gigante,
Deus começa a mostrar a Davi. Deus começa a apresentar e todos vão entender quem era Davi. Antes do gigante, Davi é desconhecida. Mas depois do gigante, Deus começa a apresentar. Eu quero que você entenda algo. Tem gigante que vai se levantar na sua vida. Mas antes de você ir para frente do gigante, o texto, eu quero que você entenda algo. Não foi Davi que matou Golias. Não, foi Deus que derrubou Golias para Davi. Eu quero te dizer algo. Tem Golias se levantando, tem afronta, tem Golias indo para frente de você, mas entenda algo, não precisa você derrubar, Deus derruba para você. O texto diz que Davi chega na batalha para lutar. O texto vai dizer que Davi chega, e o texto diz que Saul pega a sua armadura e empresta para Davi. O que me chama a atenção é que Saul é rei. Saul empresta a sua armadura para quem? Para o menino que está onde? Na batalha. Olha que coisa interessante. Saul não quer lutar, o povo não quer lutar. Já que não tem homem para lutar, Deus levanta um menino com 17 anos cheio da presença. É melhor ter a presença do que ter força. Davi vai para cima do gigante. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Davi na batalha. Saul empresta a ferramenta, a armadura. Entenda algo, tem pessoas que vão emprestar a sua ferramenta, a sua armadura. Sabe por que Saul empresta? Porque talvez se Davi dar certo lá na frente, vai dizer, olha, só deu certo porque a ferramenta é minha. Só deu certo porque a armadura é minha. Mas o texto vai dizer que Davi pega a armadura, Davi descarta. Ou seja, Davi está dizendo, eu não vou usar aquilo que é seu, eu vou usar aquilo que Deus me deu. Você consegue entender isso? Davi descarta a armadura, vem gigante. Gigante, quando eu olho para Davi, Davi tem o quê? A presença. Davi tem 5 pedras, 5 é graça. Eu não tenho força, mas eu tenho graça. Eu não tenho força, mas eu tenho a presença. É a presença que faz a diferença. É a presença que vence o gigante. Você consegue entender essa palavra? Você está comigo aqui nessa noite? Você pode glorificar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus? Aleluia. Davi chega, enfrenta o gigante. Automaticamente o gigante devia cair para onde? Para trás. Mas o gigante cai para onde? Para frente. O texto diz que Davi lança a pedra, 5 graça. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho a graça. Eu não tenho muita coisa, mas eu vou usar aquilo que Deus me deu. É com aquilo que Deus me deu que eu vou para cima do gigante. É para cima daquilo do gigante que eu vou com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Entenda algo, Davi derruba o gigante. O gigante cai nos pés de Davi. Davi pega a espada e Davi corta a cabeça do gigante. Sabe por quê? Porque tem gigante na nossa vida que vai ter que ser cortado pela raiz. Para de ficar alisando o gigante, corta pela raiz, senão ele vai crescer de novo. Davi corta a cabeça, pega a cabeça do gigante. E naquele momento que Davi volta, que ele afronta e derruba o gigante, é no momento que Deus agora vai apresentar a Davi. É nesse momento agora que Davi precisa tomar cuidado, porque Moisés, estou caminhando para o final. Porque quando Deus ali permite que Davi vai para frente do gigante, é no momento que Deus vai apresentar Davi. Antes Davi era um desconhecido, antes Davi era um menino, antes Davi era uma pessoa imatura, mas agora Davi está sendo levado pelo processo de Deus para amadurecer, para alcançar aquilo que Deus tem na vida dele. Quando eu olho para a história de Davi, agora o povo, as nações do lado vão perceber da história de Davi um menino que vence um dos maiores guerreiros do povo filisteu. Agora o texto vai dizer que as mulheres do palácio começam a cantar, olha, Saul venceu milhares, porém Davi venceu seus 10 milhares. As mulheres do palácio começaram a dançar e cantar, olha, Saul venceu milhares, porém Davi venceu seus 10 milhares. O texto diz agora que é bem notório que Saul agora vai ter um sentimento de ciúmes pela vida de Davi. O texto diz que Saul tenta diversas vezes a matar quem? A matar o quê? A Davi. Eu quero que você entenda algo. Quem lançou a promessa para Davi foi quem? Foi Deus. E Saul consegue matar? Não. Por quê? Porque a promessa vem de Deus. Às vezes o homem quer tentar botar um ponto final na sua história, sendo que Deus coloca uma vírgula hoje. Tem gente olhando para mim, para você, dizendo, olha, vai acabar, olha, vai cair, olha, já era o ministério, já era o sonho, já era o projeto. Mas eu quero que você entenda algo. Os sonhos e os planos de Deus não vão acabar. Nessa noite o Senhor coloca uma vírgula e continua escrevendo a minha, a sua história. Você consegue entender isso? Glória a Deus, aleluia. E Davi então enfrenta a Saul. Saul persegue a Davi, Davi foge para o deserto. Quando Davi foge para o deserto, é bem notório agora que Davi vai tentar se esconder. Davi vai para a caverna.
E o texto diz que Davi chega na casa de um rapaz chamado Aimeleque. Aimeleque era sacerdote. O texto vai dizer que Davi chega, e quando Davi chega, Davi precisa de pão. Você vai entender porque eu estou dando esse rodeio. O texto vai dizer que Davi chega na casa do sacerdote pedindo o quê? Pão. Pão é alimento, é aquilo que traz força. Davi chega agora, pega um alimento, se alimenta na casa do sacerdote. E o texto diz que Davi agora pede o quê? Uma ferramenta, uma armadura para batalhar com o povo adversário. Mas quando eu olho agora a história de Davi, é bem notório que eu consigo entender. Quando eu olho para 1 Samuel capítulo 16, eu consigo entender que Davi é apenas um menino. Mas quando eu olho em 1 Samuel capítulo 23, Davi é um homem diferenciado. Por quê, Moisés? Porque o processo de Deus, os processos difíceis que Davi vai enfrentar, vai ser os processos que Deus vai conduzir ele para a promessa. Davi chega na casa do sacerdote. O que me chama a atenção é que um dia Davi levou alimento para seus irmãos. Um dia Davi plantou. Agora quando Davi precisa, Davi vai colher. Toma cuidado com aquilo que você tem plantado, porque o dia da colheita vai chegar. Um dia Davi levou alimento e hoje Davi é alimentado. O texto vai dizer agora que Davi chega na casa do sacerdote. Davi precisa de ferramentas. Não tem ferramenta, a única coisa que tem é a espada de Golias. E foi nessa parte que eu vou encerrar agora. O texto diz que não tinha armadura, não tinha ferramenta, mas a única coisa que Davi tinha era o que? Era a espada de Golias. O texto vai dizendo em 1 Samuel capítulo 17 lá atrás, Davi mata o gigante, mas o texto diz que Davi pega a espada de Golias. E o texto vai falar que Davi faz o que? Guarda. Davi recebe uma espada nova. E o Senhor falava no meu coração, olha, Davi pega a espada. Davi ele não utiliza da espada, porém Davi guarda. E o Senhor falava no meu coração, olha, por mais que você não utiliza hoje, no presente, é melhor guardar. E eu falei, Deus, por que é melhor guardar? Porque é melhor guardar do que desprezar. Toma cuidado daquilo que você despreza hoje, porque talvez vai fazer falta amanhã. Você consegue entender isso? Um dia Davi guardou, não utilizou, mas ele guardou, não desprezou. E às vezes a gente despreza o presente e a gente esquece que tem um futuro. Um dia Davi plantou, hoje Davi colheu. E o Senhor ministrava no meu coração, olha, há tempos que a gente precisa amadurecer. É tempos que a gente vai passar dificuldade. Mas quando eu olho para a história de Davi, eu vejo que em tudo o que Davi fazia, Davi consultava Deus. Davi entrava em batalha, consultava Deus e Deus dava êxito para Davi. Davi saía da batalha, tudo aquilo que Davi fazia, Deus abençoava a trajetória de Davi. Foi o processo, foi doído. É muito fácil olhar para Davi no trono, mas a gente esquece o processo difícil que ele passou. Eu quero que você entenda algo, se coloque de pé, que esse processo na sua vida não vai te matar, mas esse processo nesses desertos da tua vida vai te ajudar a amadurecer para alcançar aquilo que Deus tem na sua vida. Eu estou pregando para a gente nessa noite que precisa entender algo, que olha, esse processo, esse deserto, esse vale não vai te matar, mas eu quero que você entenda algo, nesse processo a presença de Deus está com você. Então planta hoje para colher amanhã, não despreza hoje para não ser desprezado amanhã. Davi tem o que? A ferramenta, e no momento que ele precisa, é no momento que aquela ferramenta vai estar ali sobre a sua vida. Há momentos da minha e na sua vida que parece que são coisas insignificantes, mas amanhã vai fazer uma falta. Amanhã a gente fala, Deus, por que eu não guardei? Deus, por que eu não abracei? Deus, por que eu não beijei? Deus, por que eu não cuidei? Deus, por que eu não me doei mais? Deus, por que eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer? Deus está dizendo, olha, cuida hoje. Deus está falando para pessoas nessa noite, olha, se for para abraçar, abraça hoje. Se for para beijar, beija hoje. Se for para pedir perdão, irmão, vai lá atrás, se quebra o orgulho, quebra o ego, pede perdão. Mas eu quero que você entenda algo, não despreze o momento de hoje, porque amanhã pode fazer falta.